Tu acreditas que és uma só pessoa, uma mente única que decide tudo. Mas e se não for verdade? E se dentro de ti não existir apenas uma mente, mas três? Três sistemas diferentes, três formas de ver o mundo, a competir pelo controlo da tua vida. A ansiedade que sentes, o medo que te paralisa, o desejo que te arrasta e até as tuas decisões mais importantes. Talvez não sejam realmente tu. Talvez sejam o eco de milhões de anos de evolução. Prepara-te, porque isto vai mudar a forma como te vês. Durante muito tempo, a ciência disse-nos algo simples. O cérebro pensa, logo nós decidimos. Mas há um problema enorme. O próprio cérebro é o instrumento que tenta compreender-se a si mesmo. Um sistema fechado, sem referência externa. Como podemos confiar totalmente na nossa percepção da realidade se o instrumento que mede tudo está limitado? E a pergunta que realmente importa é esta: quem está realmente a decidir dentro de ti? Os neurocientistas hoje sabem que estes três sistemas não são caixas isoladas no cérebro. São como camadas que se penetram mutuamente. Mas como metáfora, esta separação em três mentes é extremamente útil. Embora o cérebro funcione como um todo integrado, esta divisão ajuda-nos a mapear o caos que sentimos. O cérebro carrega vestígios de diferentes fases de evolução. Três sistemas principais que funcionam muitas vezes como se fossem mentes diferentes. O primeiro, o sistema mais antigo, o cérebro de sobrevivência, também conhecido como cérebro reptiliano. É rápido, automático, cuida da tua segurança, território, rotina, reação imediata. Não pensa, reage. É ele que te faz saltar quando ouves um barulho forte. Segundo, o sistema emocional. Aqui nascem o medo, o prazer, o amor, o apego. É irracional, mas incrivelmente poderoso. É ele que te faz sentir borboletas no estômago quando vês alguém especial ou que te faz chorar com uma música. Terceiro, o sistema racional, o mais recente. Lógica, linguagem, planeamento. É aquilo que tu costumas chamar de eu. Ele tenta analisar, justificar e tomar decisões conscientes. Mas, atenção, estes três sistemas não trabalham em harmonia perfeita. Eles conversam, mas muitas vezes discordam. Imagina uma situação simples. Estás a tentar seguir uma dieta. O sistema de sobrevivência quer rotina e segurança. Mantém o controle. O sistema emocional quer prazer agora. Come aquele chocolate. Vais sentir-te bem. E o sistema racional tenta justificar. Só hoje. Amanhã começo a sério. Quem ganha? Muitas vezes não és tu quem decide. É o conflito entre eles. Outro exemplo. Tens uma oportunidade de trabalho nova. O sistema antigo diz: fica seguro, não mudes. O emocional diz: tenho medo de falhar, mas também de arrependimento. O racional tenta pesar prós e contras, e quando eles entram em guerra, tu sofres. Ansiedade, procrastinação, arrependimento. Tu não és uma pessoa unificada. És um campo de batalha. Tu não és o capitão do navio. Tu és um navio a ser sacudido por três capitães que gritam ordens diferentes ao mesmo tempo. E o pior, a maioria das tuas decisões não começa na razão. Começa num impulso ou emoção. E só depois o racional aparece
para justificar tudo. Mas há algo ainda mais perturbador. O que acontece se o eu, que tenta resolver o conflito, for também parte do conflito? Segundo o Jiddu Krishnamurti, o problema não é apenas o conflito. O problema é o observador que tenta controlar esse conflito. Porque normalmente pensas assim: eu tenho medo, tenho de controlar o medo. Mas quem é esse eu que quer controlar? Não será apenas outra parte do mesmo sistema? Outro pensamento a tentar dominar outro pensamento? Se for, então o controlador é o próprio conflito. Agora vem a parte mais profunda. Se existem estes três sistemas, qual deles és tu realmente? O que reage por instinto? O que sente tudo intensamente? Ou o que pensa e racionaliza? Cada sistema tem a sua própria forma de perceber o mundo, o seu próprio tempo, a sua própria memória. Então, quantos eus vivem dentro de ti? E a pergunta mais radical: existe sequer um eu fixo? Krishnamurti dizia algo ainda mais perturbador. O observador é o observado. Ou seja, o eu que achas que está a ver o medo é feito da mesma matéria que o medo. Não há separação real. Só há movimento de pensamento. E quando percebes isto profundamente, a divisão começa a desaparecer. Tu tornas-te apenas o espaço, o silêncio, a inteligência, onde observas estes três sistemas a funcionar. Não é misticismo, é tão simples quanto: quando deixas de lutar contra a ansiedade e apenas a observas, ela muda de natureza. A ciência tenta ser objetiva, mas toda a ciência passa pelo filtro do nosso próprio cérebro. Ou seja, não existe conhecimento puro. Tudo é interpretação. O teu cérebro não vê o mundo tal como ele é. Ele constrói o mundo que tu vês. Agora que sabes isto, volta à pergunta inicial. Quando sentes medo, quem decide? Quando desejas algo com força, quem fala dentro de ti? E quando pensas que estás a pensar, quem está realmente a pensar? E se tu não fores o pensador? É possível que sejas o espaço onde estes três sistemas se encontram. Mas aqui está a boa notícia. Quando começas a reconhecer estes três sistemas, podes parar de ser arrastado por eles. Mas, de certo, não precisas controlar nada. É como tentar apagar um incêndio usando fogo. O pensamento que tenta resolver o problema é, muitas vezes, o próprio problema em disfarce. Possivelmente, o verdadeiro insight seja outro. Não resolver o conflito, mas observá-lo, sem interferir, sem escolher lados, sem tentar corrigir, sem tentar fugir. Apenas ver. Porque é nessa atenção pura que o conflito começa a dissolver-se por si mesmo. Não por esforço, não por disciplina, mas por compreensão. Não és o pensador, és apenas o espaço onde o pensamento acontece. Eventualmente, quando esse espaço observa sem interferir, o conflito deixa de ter onde existir, porque no momento em que não há divisão, não há luta. E quando não há luta, há clareza.